Olá galera, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal Natan Pessoa. E hoje é dia da gente comentar sobre um filme de horror dos diretores Tyler Gillett e Matt Benetley. Esses dois carinhas foram responsáveis por dirigir 3 obras que são bem conhecidas e que se destacam bem quando envolvem o gênero terror com comédia, que é o filme Pânico 5, Pânico 6 e a incrível obra, pra mim, que foi incrível obra, Casamento Sangrento. Mas tá bom, vamos ver o que esses dois carinhas aqui abordou neste filme Abigail, que lançou há um mês atrás, só que eu tive a oportunidade de assistir ele agora. Então, parar de enrolação aí, sim, bora! Um grupo de criminosos sequestra a filha de 12 anos de uma figura poderosa, mantendo-a em uma mansão isolada. O plano deles começa a desmoronar quando descobrem que a jovem prisioneira é, na verdade, uma vampirinha. Meu Deus, como Abigail tem uma grande semelhança com o filme Casamento Sangrento. E não é em personagens e em tudo mais, pode até sem ambientação. Mas quando a gente vem colocar um filme dos mesmos diretores, Casamento Sangrento e Abigail, são filmes que são dos mesmos diretores, a gente percebe que as tramas, elas se parecem muito enquanto vai se relevando de acordo com o outro filme. E isso não é novidade pra ninguém. Quem assistiu Abigail, esse filme aqui que eu tô abordando, ele tem muita semelhança em basicamente tudo como a história se constrói, igualmente em Casamento Sangrento. Uma coisa que não é novidade pra ninguém, que Casamento Sangrento e Abigail, apesar de ter os mesmos diretores, como eu falei, tem uma mansão nos dois filmes. E isso é uma coisa que a gente pode se relevar. Não só nesses, em outros filmes como Pânico 5 e Pânico 6, que foram os mesmos diretores desses dois filmes aqui que eu tô falando, Casamento Sangrento e Abigail, que dirigiu, também tem mansão. Mas obviamente que não é porque um filme ele tem os mesmos diretores, a história tem que ser basicamente a mesma e não tem nenhuma novidade. Porque se você quer um filme de terror que lhe cause medo, que deixe você se estrabalhando na cadeira e sem se mover assistindo aquela obra, que para muitos pode ser assustadora, você tá no canto errado, porque Abigail não oferece um terror sério, um terror que vá abalar mesmo o público-alvo que está assistindo aquela obra e que não seja um terror que nos apavore, deixando a gente noite sem dormir. Isso é algo que você e ninguém que queira assistir um filme desse tipo vai achar aqui, porque apesar de Abigail ser um filme bobo, um filme meio lesado e tudo mais, besta, né, um filme besta, ele consegue se gabar. Mas não é se gabar com uma história que é bem construída, porque aqui o roteiro é bem construído, vamos ser sinceros. Que trama gostosa e divertida de assistir é a história de Abigail. A história que traz sobre a menina vampira e alguns criminosos que tentam sequestrar ela e que estão querendo pegá-la, mas ela começa ali a matar um por dentro de uma mansão, o que, como eu falei, a gente vê muito em filmes que já assistimos, como Casamento Sangrento. Porque o que tem de filme divertido, e quando envolve um terror, a gente acha que é um terror sério, um terror que vai abalar as estruturas, deixar a gente traumatizado. Não é o que Abigail consegue trazer. Ele é um filme extremamente divertido, tem um roteiro bem construído, uma história muito, mas muito impecável, que dá gosto. Aí pegamos dois gêneros de filmes, terror e comédia, junta. Isso aqui a gente vê muito que dá certo. Tem muitos filmes de terror com comédia aí por todo mundo e que a gente sabe que deu certo. Aí junta esses dois diretores que têm obras no seu currículo, obras boas, divertidas, filmes de terror com comédia divertido, que é o dom deles de fazer é obras de terror com comédia divertida, é o que eles mais sabem fazer. Não falo que é só por causa do seu dom que ele consegue fazer uma obra impecável, mas talvez possa ser por que eles tenham aprendido durante tudo, porque os diretores aqui conseguem trazer a Abigail uma história emocionante, ao mesmo tempo meio dengosa, mas que traz um currículo bem adaptado com outras obras que os mesmos diretores já produziram. Mas tem um porém, nada é um doce, nunca foi um doce. E quando se trata de alimento, Abigail sabe tratar melhor ainda. Porque aqui, se você acha que você quer ver um terror que seja horroroso, que deixe tremendo, como eu falei e tudo mais, um terror, um filme assustador, esse filme não trabalha bem nisso, até porque o intuito dele não é isso. Mas se você quer ver um filme que envolve sangue, você não se preocupe, porque aqui mais tem é sangue toda hora, jorra sangue da boca do povo, jorra coisa horrorosa, nojenta assim mesmo. Eu acho que não seja tão nojenta assim,
Não é algo explodor, algo assim grande, tremendo, que causa impacto em tudo que é canto. Mas também não é algo que seja pequeno, é algo grande. Nossa, e quando eles tentaram pegar no filme para colocar elementos que envolvem filmes de vampiro, que é algo muito desgastado em tudo que é canto, porque hoje em dia ninguém mais quer ver filme de vampiro. Eu acho, pra mim o povo quer ver mais filme que envolve algo sobrenatural diferenciado do que filmes de vampiros. E não é culpa do gênero, porque tem muitos gêneros de filme aí como exorcismos, como atividades paranormais, coisas desse tipo que são coisas que ninguém mais liga e é algo bem desgastado, sim. Vampiros não é o tópico principal que filmes possam produzir. O que Abigail consegue trazer elementos de filmes de vampiros, o que é tão pequeno que se encolhe em meio do que a gente está assistindo. O divertimento é tanto que se encolhe no que estamos vendo, no que estamos prevendo, ou até mesmo no que estamos sentindo. Em falar em partes de reservatórios, de ambientação e tudo mais, o filme deixa o filme ainda com mais cara de filmes de vampiro, porque a ambientação da mansão onde os personagens estão é muito bom de se ver, e o que deixa o filme mais redondinho, porque é um filme redondo, uma narrativa bem construída, com personagens desse filme que são bem divertidos, apesar de ter algumas piadas bobas, mas nem tanto, ainda dá para se relevar. E tudo isso que eu falei, apesar de ser muitos elogios, tem mais, porque quando o filme ele é bom, a gente tem que falar porque ele é bom, e é o que esse filme consegue fazer. Apesar de haver controvérsias, o filme ter elementos de vampiros toscos e que basicamente serviu para alguma coisa aqui, a gente vê que os personagens são bem carismáticos, o que faz com que o filme seja mais esplendor. E se viesse um filme que fosse de franquias passadas, aqui talvez poderia ter sido algo maior para o público que estava ali assistindo, o que não foi. Se fosse um filme que já viesse de franquia, mas que eu acho que futuramente possa até causar um bom impacto na área cinematográfica, Abigail consegue trazer um bom público para o cinema que ache, apesar de ter assistido o trailer, um filme divertido. E não é o que um filme traz, basicamente, por jogar, e sim por trazer elementos simplificados na trama que para alguns possa ser que não exista, mas para outros possa ser que insista. Falando um pouco agora sobre o elenco do filme Abigail, a atriz Alyssa Ray, ela consegue trazer a vilã do filme, quem assiste até o final vai entender por causa dos entre aspas, que é uma vilã que tem ali um carisma. Primeiro tópico, carisma dela. Consegue nos trazer algo que a gente fica besta com aquele deboche da vilã no filme e que deixa a gente ali até com um rancinho dela. Apesar de não ser uma vilã que, comparado a outros filmes de terror que existem por aí, não é uma vilã tão poderosa, mas a atuação é outro, que a personagem aqui tem um deboche em si que não precisa ser qualquer um pra ter. Tem que caçar. Os atores têm que ser caçados para ver uma ambientação mais gótica que o filme pode trazer. E olha lá, porque quando é pra falar de sangue, esse filme aqui é o tópico principal para isso. E quando eu comecei a assistir no filme, olhei para o começo daquele filme, olhei para a cara da atriz que iria fazer a protagonista, que qualquer coisa podia ser o coadjuvante no filme, mas que não é, ela é a protagonista. Tem até a história por trás de tudo, que é interpretada pela atriz Melissa Barreira. Gente, eu olhei e falei, isso pode ser um alvo bom para o filme, porque essa atriz está no lugar certo. Melissa Barreira, que fez Pânico 5 e Pânico 6, ela é uma atriz que está no lugar certo por tratar de um filme de terror com comédia, e Pânico 5 e Pânico 6 é um terror com comédia, mas ela trabalha muito bem nesse filme, ela tem uma motivação, ela tem uma história por trás, e não só ela, como o resto de todos os personagens bandidos que estão naquela mansão. Cada um deles tem uma motivação, cada um deles tem suas personalidades, o que é apresentado que me incomodou. Abigail pega personagens de um filme, tudo bem apresentá-los, mas eles apresentam os personagens de mão dada assim, jogando. Ah, o personagem fez isso, ah, ele fez isso, ah, ele fez isso. Complica, porque a gente não quer saber dos personagens, a gente quer ver a vampira atacando o povo e isso é o que importa. Não, personagens com personalidades e com motivações é um dos tópicos principais que deve ter. É um filme, e aqui em Abigail, eles têm suas personalidades, têm seus motivos, mas o roteiro faz questão de pegar apenas os personagens principais para que a gente sinta pena dos personagens principais. Mesmo que eles tentem ali pegar personagens que não são tão principais assim, destacar bem esses personagens, e quando chega no momento que eles morrem, a gente fica com um receio. Eu, falando por mim, não fiquei com receio de nenhum personagem quando morre aqui nesse filme. Acho que talvez da Melissa Barreira, porque ela é uma personagem mais destacada, tirando a Abigail, porque a Abigail aqui nesse filme, né, ela é uma personagem que é a protagonista e que talvez poderia ter sido mais. Acho que a personagem Abigail, ou Abigail, tanto faz, nesse filme aqui,
ela poderia ter sido bem mais explorada. Eu acho que exploraram mais os personagens do filme do que exploraram a origem e tudo mais dela. Ela tem motivação, ela quer ali caçar os bandidos que complicaram um tiquinho a vida do papai dela, e que ela faz um jogo psicológico com os personagens ali na trama que me surpreendi. Que atriz é essa? Eu falei, meu Deus do céu, isso aí merece um Oscar. Não é por acaso que eu acho, na minha opinião, que Abigail vai ser um dos melhores filmes de terror de 2024, se não vir outros por aí. Mas, pelo que eu vi até agora, Abigail é um dos melhores. Tem outros que lançaram esse ano também são bons. Clichê, aqui tem. Não é um problema grave, mas tem. Até porque, de usar tantas qualidades que esse filme tem, se perde. Clichê é algo que a gente vê em muitos filmes da atualidade, principalmente quando envolve terror. Uma coisa que tem muito. Aqui temos personagens que são personagens que tem clichê, como tem o valentão, como tem o personagem bocó, como tem a inteligente ou inteligente, como tem o anti-herói, como tem... Isso é um clichê que há de ter em filmes, e eu acho que, na minha opinião, não incomodou tanto, mas que dá uma meio estranheza durante este filme. Slashers é algo que aqui pode ser bem parecido, porque aqui não é como Casamento Sangrento, que vai ser mais ou menos os vilões caçando a mocinha se protegendo dos vilões e começando uma faxina. Aqui é mais a vilã atrás dos personagens principais, e os personagens principais são bobos, alguns até mais inteligentes, porém não tão ágeis como a vilã Abigail, esse filme, e que estão ali mais para tontos e bocó do que tá ali para se defender, como em Casamento Sangrento a gente vê a protagonista daquele filme se dando um pau naqueles vilões, que em Casamento Sangrento eu achei mais bobo do que Abigail, apesar da Abigail aqui nesse filme ser uma vilã bem mais inteligente. Eu acho que 1 hora e 50 minutos de filme foi um tempo que não seja tão espetacular assim para desenvolver temas que o filme aborda, porque ele poderia ter desenvolvido muita mais coisa, mas nem tanto. Esse, quando desenvolve coisa demais, o filme se incha assim, que pode explodir, né? Mas ele mostrou o que a gente queria ver, um filme divertido, com personagens carismáticos, uma história bem construída, um roteiro bem redondinho que se passa apenas em um local ali específico, e que nem todo mundo e não abala todas as estruturas do planeta. No final de tudo, eu achei que Abigail é um filme de vampiro que traz elementos de filmes de vampiros que estão muito desgastados na atualidade deste século e deste momento, mas que não sabe usar muito bem, não sabe para onde vai muito assim, mas que constrói uma fórmula bem, e é sim puro suco do entretenimento para quem é fã de vampiro e para quem também não é fã de vampiros. A nota que eu dou ao filme Abigail é a nota 8,7. Então, galera, esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Aí, se vocês gostaram do vídeo, o que vocês fazem? Dá a força de vocês, deixem um like, inscrevam-se no canal, ativem o sininho de notificações para estar recebendo vídeos novos. Lembrando, temos uns vídeos novos toda segunda e todo sábado às 6 horas da noitinha. Então, espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo e tchau. Até o próximo vídeo.